Meu querido Deus e meu querido Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor, pela tua bondade, nos trouxe hoje aqui. Recebemos isso, Senhor, como bondade sua para as nossas vidas, para podermos aprender, conhecer e praticar melhor o que o Senhor tem na palavra, nessas questões que envolvem a nossa vida cotidiana, querido Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a nos desvencilharmos, Senhor, dessas coisas que decididamente nos atrapalham. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Minha assistente de palco. Ainda bem que eu tenho, né? Bom dia, bom dia. Tem lugar aqui na frente ainda, viu, gente? Tem alguns aqui, para quem quiser. Bom, ansiedade. Nós vamos incluir neste assunto. Tem bastante lugar, tem alguns lugares aqui na frente, viu, Fábio? Nós vamos incluir neste assunto preocupação e medo, porque temos visto que tem as mesmas origens, tem as mesmas raízes. Ainda que nós os diferenciemos com nomes e muitas vezes até com sintomas, eles têm a mesma raiz. Ansiedade, preocupação, literalmente, é mente dividida. Você está com a cabeça dividida. De um lado uma coisa e do outro lado é outra. Exatamente como está aí. É mais ou menos aquilo, eu não sei quantos de vocês lembram um quadro do Chico Anísio, que ele falava assim, só pensa naquilo. Lembram? Né? Quando ele se referia a outras questões. Mas a preocupação, a ansiedade nos leva a essa condição. Toma conta de um pedaço da mente de forma que a mente fica dividida. E vem do nous, é mente, e merizo, para dividir. Então, mente dividida. Pode vir também como preocupação ou cuidado. É pecado. Para quem não me conhece, quando eu faço uma pergunta, eu espero uma resposta. Então vocês podem responder. É pecado? É. Onde está isso? Tem a ordem de não ser. Tem consequências que levam a pecado. Bom. Não são pecados em si. Não são coisas pecaminosas, mas estão ligadas a outras coisas que nos levam a pecar. Por exemplo, preocupação, ansiedade, medo estão ligados a dinheiro, a saúde, a segurança, que são coisas às quais o Senhor Jesus se referiu e ensinou. Então, a não obediência ao que o Senhor Jesus ensinou é que nos leva a ter essas condutas. E subordinam o nosso pensamento. Por isso que a mente fica dividida. São pecados do pensamento. Vêm de dentro e são considerados pecados aceitáveis. É muito mais aceitável uma pessoa com medo, preocupada ou ansiosa do que uma pessoa fofoqueira ou uma pessoa adúltera.
São pecados considerados aceitáveis socialmente. Ansiedade, preocupação, medo e, numa forma mais intensa disso, vem o pânico. Quem já teve crise de pânico sabe como é que é isso. Pânico é o auge, é a ponta do cume de tudo isso aí, porque teve bases que vêm de raízes. São temores demasiados sobre o presente, sobre o futuro, e tem coisas que impedem uma pessoa de cumprir suas responsabilidades bíblicas do presente. Nós vimos que ansiedade é uma é um pensamento de ansiedade, preocupação e medo, está tudo ligado. Nós vamos começar com medo. Medo é uma pode sentar, tem lugares ainda. O medo é um domínio do pensamento em relação a uma coisa que já tem um histórico passado. Você tem medo de alguma coisa, ou que você passou, ou alguma referência que alguém passou, ou que você teve notícia. Então, o medo é referência ao passado. A ansiedade é a mesma coisa, mas em relação ao futuro. Não sabe o que vai acontecer. Como é que vai ser? E a preocupação é em relação ao presente. É o aqui e agora. Deu para entender como elas estão intimamente ligadas e têm o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Tem mais lugar por aqui? Tem lugar aí? Não? Mas aqui tem lugar para cadeiras. Aqui tem lugar para cadeira. São temores demasiados sobre o presente, o futuro e o medo com relação ao passado. Porque o medo, você não tem... Você teria medo de ir numa praia da onde? Do Nordeste. Do Nordeste, sim, tem óleo. Não, sei lá, da Europa. Não, você não tem notícia. Você não tem notícia de que teve tubarão lá, né? Uma praia, por exemplo, de Nice, em Paris, na França. Você teria medo? Eu não teria medo, não tive notícia nenhuma de que teve tubarão lá, nada disso. Não tem notícia. Então, o medo sempre é ligado a alguma coisa que tem uma notícia passada. Não passa naquela rua lá, porque lá de noite tem assalto. Hã? É notícia que veio. Deu para entender? Vamos lá. Todos eles têm um foco poderoso diante de um perigo ou uma circunstância que nos impede de amar a Deus da forma correta. Isso é forte, é pesado e é o conteúdo. Tanto o medo quanto a preocupação, quanto a ansiedade podem tomar umas formas mais destrutivas, que são as fobias. Né? Já ouviram falar de fobia e nós não vamos entrar nisto. Claustrofobia, acrofobia ou coisas assim, que é aquele medo extremo e que pode levar ao pânico. Elas também nos levam a outras formas destrutivas, que é temor ao homem, citado lá em João 12, 42 e 43. Medo de perder coisas temporais. Lucas 12, 4 e 5. Medo de circunstâncias que não vão mudar. Essas podem ser formas destrutivas. Nós não vamos incluir
nesta nossa avaliação e conduta de tratamento, cuidado e interesse apropriado. Planejamento que reconhece a soberania de Deus. Temor a Deus e respeito pelo perigo. Nós temos que ter isso de uma forma adequada. 1 Coríntios nos fala, nós temos que ter cuidado. Cuidado com os irmãos à nossa volta. Nós temos que ter... Provérbios nos refere várias vezes sobre planejamento de fazer as coisas. Ansiedade e preocupação tem muito a ver, né, com o futuro. Então, tem muito coisa que não foi planejada. Por isso, a pessoa, o que vai acontecer? Como que vai ser? Não? Temor a Deus, e nós vamos ver isto mais detalhadamente quando vemos o tratamento, e respeito pelo perigo. Quando nós falamos de uma visão correta de quem Deus é, da proteção que Ele dá, nós não podemos descartar o cuidado que temos de ter com o perigo. Não naquela rua lá, você não passa a pé de noite porque tem assalto. Isso você tem que ter esse cuidado. Você não pode falar assim, Deus vai me proteger e não vai acontecer. Isso não é um respeito pelo perigo, né? Pela dengue que está aí. Ah, não, Deus protege a minha casa, aqui não vai entrar um mosquito. Você não pode acreditar numa coisa dessa. Você tem que tomar os cuidados exatos, você tem que tomar as vacinas exatas e coisas assim. Respeito pelo perigo. Então, não vamos incluir nisso. Isso aqui tem que pôr, embora eu não sou muito chegada em pesquisas, dados da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ansiedade é o mal desta época, mas não é algo novo. Sintomas da ansiedade. Como entender a ansiedade? Sintomas podem ser... Se você quiser colaborar, participar, você levanta a mão. Quem de vocês aqui levanta a mão que pode se considerar ansioso? Eu não me considero uma pessoa ansiosa. Eu não me considero uma pessoa ansiosa. Mas é muita gente, é o mal da época, não é isso? Que sintomas vocês apresentam? Sudorese, né? Que é suor, né? Suor excessivo, taquicardia, insônia, não dorme, ou perda de apetite. Não come ou come demais. Sintomas físicos. Alguém tem mais algum que queira completar? Sintoma físico? O quê? Ânsia de vômito. É emocional, atrapalha na concentração. Né? Emocional. Ranger os dentes. Ou até fica paralisado, né? Travou. Não vai nem para frente nem para trás. Travou. Sintoma físico. Emocionais. Atrapalha na concentração. Né? O que é isto? Não consegue realmente pensar. A mente está tão dividida que não tem lugar para concentração. Está ocupando que só pensa naquilo. Atrapalha na concentração, na tomada de decisão. Atrapalha na concentração. Eu não sabia o que eu pensava naquela hora. Já ouviram isso? Eu não sabia, não tinha concentração. Da tomada de decisão. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Tomada de decisão. E fiz o que era errado. Porque não sabe o que fazer,
Qualquer coisa sai, faz qualquer coisa. Dificuldade de raciocinar, de ter um pensamento linear, que do problema leve à solução. Dificuldade de raciocinar, de responder e de organizar ideias. Responder e organizar ideias, a gente vê isso nos jovens, quando eles vão fazer entrevista para emprego. Né? Vai com calma, né? Vai dar tudo certo, né? Os nossos queridos que vão nos primeiros empregos, nas testes para training, essas coisas. Não, querido, vai, você ora, parar, tudo certo. Mas como é que você foi? Eu não sabia o que responder. Eu não sabia como responder o que ele me perguntava. Ainda que tivesse preparado tudo. Ou mesmo o vestibular, né? Enem, vestibular, essas coisas que estão passando por aí. Eu sabia e não consegui responder. Ansiedade, preocupação. E ainda, esses são sintomas pessoais, né? É a pessoa consigo mesmo. Mas ansiedade e preocupação trazem sintomas também do contexto. Você já foi? Ainda não foi? E quando vai? Já viram isso? E por que não foi? E como é que vai fazer agora? Ou então, pega o telefone. Mas não atende, está na caixa postal, vou ligar de novo. Atendi uma pessoa uma vez, num problema lá. Para quem de vocês não sabe, eu trabalho na área de aconselhamento. Né? Olha a ansiedade da mulher. Ela fez 67 ligações para o telefone do marido. É óbvio que quando ele viu a terceira, a quarta, ele não atendeu mais, né? Ela precisava ter feito 67? Não! Fez 3, 4, não atendeu? Tá óbvio que aquele cara não quer atender. E ele me falou. Ela ligou 67 vezes. O que é isso? É ansiedade. Eu vou ligar de novo. É a ansiedade do contexto. É a ansiedade que perturba a vida dos outros. Né? Quando fica cobrando, fica perguntando muito. Gostou? Não gostou? Foi? Não foi? Ansiedade que perturba o ambiente. Então, sintomas físicos, emocionais e sociais. Alguém quer falar algum outro sintoma que tenha tido? Identifica? Roer a unha. Coitada da unha, né? Boa a sua colocação. Temos visto, né? Fala assim, passa esmalte. Passa pimenta, né? Passa pimenta. Aí você não vai roer mais a unha. O que acontece? Eliminou o sintoma, mas continuou com o problema. Arranja outra coisa. Começa a coçar o ouvido, começa a coçar a cabeça, arruma outra coisa. Tirando o cabelo. Isso. Então, vejam, tratamentos cosméticos que são dos sintomas não resolvem. Não resolvem. Vamos ver as origens. Mas sempre vão, esses sintomas sempre vão revelar. Ixi, começa a coçar aqui, né? Alguém vem aí, arruma, vem. Mas sempre vão revelar a verdadeira natureza do seu coração. A quem você adora. Quem é o seu Senhor. A visão que temos de Deus, de nós mesmos e dos outros.
Esses sintomas de medo, ansiedade e preocupação revelam uma visão exata da visão que nós temos de Deus, de nós mesmos e dos outros. Qual é a visão que eu tenho que ter de Deus sobre preocupação, sobre ansiedade, sobre medo? Hã? É um porto seguro. Oh, resposta joia. Qual é a... Não, vamos chegar lá. Qual é a visão que eu tenho que ter de mim mesma diante do medo, da preocupação, da ansiedade? Deus está no controle da minha vida. E qual é a visão que eu tenho que ter dos outros à volta? Mesma coisa, Deus está no controle do problema. Então, olha só. Nós sabemos a resposta direitinha. O que nos falta é a prática de vida. Cristão dominado por ansiedade e medo é quase certeza. O Lupriolo fala quase certeza. Eu não sei por que ele põe quase. Eu tiraria esse quase. Mas eu não me atrevo a mexer nas coisas do Lupriolo, tá? Ele deve ter seus motivos para ter colocado esse quase. Cristão dominado por ansiedade, preocupação e medo é quase certeza que tenha uma percepção errada de Deus. E aí está a raiz. O medo, a preocupação e a ansiedade não são revelações externas. Elas vêm de lá do fundo do nosso coração. E por isso precisamos tratar do nosso coração. Deus realmente é confiável? É. Sim, nós falamos que sim. Mas na prática do medo, nós realmente confiamos? Deus realmente é soberano? Eu acho que todos vocês vão responder que sim. Deus é soberano e não temos dúvida. Deus realmente é poderoso para resolver as situações? Nós acreditamos. Isso daí, que conceitos são esses? São conceitos de que área da teologia? Doutrinários. É doutrina. Isso é conceito de doutrina. Que Deus é soberano. Que Deus é confiável. Que mais que ele é? Onipotente. Onipresente. Que mais? Amoroso, fiel. Isso são conceitos doutrinários. Que a gente aprende onde? Onde que aqui na nossa igreja ensina isso? No semear. Ensina para as crianças. Quem teve o privilégio, e estou vendo aqui muita gente que teve o privilégio de participar do nosso semear, aprendeu isso quando era criança. Então são conceitos, gente, básicos de doutrina. Que nós estamos vendo que na deturpação de ansiedade, medo e preocupação, esses conceitos vão sendo esburacados, digamos. Vão sendo deturpados ou vão tendo uma percepção errada. Ansiedade, preocupação e medo dizem tudo sobre a sua teologia. A teologia prática de sua vida. Temos visto, e olha, perguntei aqui, todo mundo fala, né? Vocês responderam certinho? Responderam certinho. Nós sabemos tudo e muitas vezes nós não vivemos nada. Porque na hora da ansiedade, por exemplo, que situações? Vamos levantar aí. Situações que nos levam à preocupação e ansiedade. Prova da faculdade. Por quê?
Por quê? Eu tenho que passar, eu quero completar. Que mais? Eu não quero pagar dependência. Que mais? Saúde. Saúde de um ente querido. Vai. Ainda mais, às vezes, você fala, né? No seu caso, no nosso caso, pessoas de mais idade. Você vai vendo. Aquilo lá é cada vez pior. Não vem resultados melhores. Que mais? Saúde. Emprego. Parentes problemáticos. Ó, e época do Natal, né? Vai chegar aí. Almoço de família. Tá aí. E ó, é a sala de aula prática para nós exercitarmos isso aqui. É a sala de aula prática. Qual foi a sala de aula prática de Jesus sobre ansiedade? Não, com os apóstolos. Não, com os apóstolos, para ele ensinar sobre ansiedade, sobre preocupação. O barco, Mateus, Marcos 4. Marcos 4. Vocês não têm fé, vocês não conhecem a Escritura. Né? Vocês não sabem lá que isso aí, que eu ia parar o mar, está escrito lá em Salmos. Né? Vocês não conhecem. Foi a sala de aula que Jesus usou. Marcos 4. Você lê depois lá em casa. Nós não vamos pegar. Sou soberano sobre a natureza. Você acredita que o Senhor é soberano sobre a natureza? Ó a chuva que caiu ontem, né? Quem que mandou? Né? De onde veio? Veio do Senhor, né? Sou soberano na natureza, mas não sou soberano na sua vida. Eu não sou soberano na sua vida à medida que você, diante dessas situações de emprego, de saúde, de dinheiro, inclusive, né? De dinheiro. E olha, não é só por falta de dinheiro. Tem a ansiedade daquele que tem muito e bota lá na XP. Será que vai render tudo que eles estão prometendo? Será que meu dinheiro vai aumentar? Leva a ansiedade, né? Leva ansiedade para isso, né? Então, sou soberano sobre a natureza. Eu posso até considerar que você é soberano na vida do meu vizinho, mas não sou soberano sobre a sua vida. Aprendemos com o nosso orientador, ou o Senhor é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Se ele tiver uma área da minha vida, dessas que nós falamos, né, que pode ser a condução de filhos, né, será que meus filhos vão ser bem-sucedidos na vida? Será que eles vão viver firmes no Senhor para o resto da vida? Né? Pode ser isso. Se tiver uma área da minha vida que eu tomo o controle e não tenho a consciência de que o Senhor é soberano sobre isso, todas as outras áreas correm risco. Todas. Se eu deixar o Senhor fora da soberania em uma área. E quando eu deixo o Senhor fora da soberania? Muito bem. Quando eu pego para mim. Quando eu assumo o controle, eu tiro o Senhor do controle. Então, medo, ansiedade, preocupação são basicamente sintomas de controle. É querer controlar. Medo eu quero controlar com uma experiência que eu conheço, que já passou. Ansiedade eu quero controlar com uma experiência, com alguma coisa que eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero controlar. Eu quero que seja assim.
E preocupação, eu quero controlar o presente. Então, basicamente, nós demos esse ano, né? Nós demos não, foi ano passado que nós demos, acho, um estudo sobre controle. E, gente, pessoas controladoras são detestáveis. Ninguém gosta de viver com elas. Maria, mas tem um equilíbrio aí entre a responsabilidade pelas decisões, não é? A nossa parte também. Sim. Quem controla quantos rolos de papel higiênico tem na sua despensa? É você. Eu nunca vi Deus descer para controlar isso. Em casa nenhuma. Né? Nem os pacotinhos de sachê de molho de tomate. Não é? Quem controla? Quem controla o nível de gasolina do seu carro? É você. Não adianta você falar, Senhor, bota a gasolina aqui porque o carro não anda. Não. É isso? Agora, quem controla aquele resultado de exame que você vai buscar? Você pode chegar lá e falar assim, deu 270 de colesterol. Não, eu não quero, eu quero 180, que é o número básico. Você pode? Não. Você não pode controlar. Então, nós temos que ter bem no controle, ter muito bem essa ideia do nosso limite. Fala. Mas eu acho que é fácil a gente dar para Deus para controlar a vida da gente. Eu acho que a vida está no seu controle. Mas quando você tem um temperamento controlador, você quer controlar, por exemplo, a vida dos filhos. Aham. Aí é difícil saber a hora de tirar ponto, porque você acha que se você fizer alguma coisa, você pode dar uma ajudinha para Deus. Tipo assim, conversão dos filhos, conversão de noras, conversão dos netos, alguma coisa. Agora, minha vida é controlada por Deus. É controlada, ele controla meu exame, ele controla tudo. Mas será a minha ansiedade maior é o controle das pessoas que me rodeiam. Eu acho que eu consigo ajudar. Se eu não ajudar, não vai. Tá? Entendeu? Aí Vamos com ela? Vamos com ela ou não? Você controla as pessoas à sua volta? Não! Pessoas controladoras são detestáveis, gente. Ninguém gosta de viver sob o controle dos outros. E olha, ela colocou algumas coisas muito boas. Conversão dos filhos. Tá, quando eles são pequenos, quem é que tem que levar eles para a igreja? Quem é que tem que falar de Jesus para eles em casa? Quem é que tem que fazer a oração? É o seu controle. É o seu controle. Você tem que fazer a sua parte. Treina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Treina. Aquela 22:15 dos provérbios. É treina. É hoje, amanhã, é depois, é treina. Agora, e ele vai continuar no caminho. Agora, tem coisas que você não vai controlar na vida dele e nem deve controlar, porque são escolhas deles. Olha, para quem quer, tem filhos casados, que é os nossos casos, eu tenho 4 casados. Filhos casados, relacionamento com os pais. Wayne Mac. É um livreto maravilhoso sobre o relacionamento correto de filhos casados, relacionamento com os pais. E do Lupriolo tem um de filhos adultos, relacionamento com os pais. Fala muito, Ana Amália, sobre isso da gente querer controlar. E eu vou concordar com você, Ana Amália, porque tem vezes que a gente está olhando o que o filho está fazendo e você fala assim, isso não vai dar certo, isso está errado. Não, mas deixa com eu sei o que eu estou fazendo. São escolhas deles. A gente tem obrigação de avisar. Responsabilidade sobre filhos você vai ter o resto da sua vida. Você tem que falar.
Agora, a escolha é dele. E não pode ficar ansiedade, buzinando. Você fez? Você não fez? Quando você vai fazer? Eu já não te falei? Não é desse jeito? Ansiedade. E outros nomes por aí também tem isso, né? Vamos continuar. Não tem? Vamos lá. Então, deu para vocês perceberem que esses sintomas emocionais que envolvem e atrapalham a vida da gente, eles têm raízes de buracos doutrinários. Aprendeu certo, mas vive errado. Vive de uma forma que não leva em consideração a soberania de Deus. Vocês querem ver uma coisa que a gente vê muito? Aquele problemão, né? Nossa, vem, pede conselho, vem, pergunta. Olha, agora não adianta mais, só me restaurar. Onde está o buraco doutrinário? É a última. Tinha que ser a primeira coisa. Tinha que ser a primeira coisa. Em tudo. Filipenses 4. Em tudo você vai entregar para o Senhor, súplica e oração. E a paz de Deus vai habitar o seu coração. E a pessoa fala assim, não, já fiz tudo. Agora é só me restaurar. Mas está errado. Vamos continuando. Como vamos? Alguma coisa, Fábio? Não? Ah, tá. Como as pessoas estão tratando a ansiedade. Isso é muito bom. É fluoxetina, é Prozac, tem remédios. Você pega lá na internet, tome. Eu vi outro dia um. E um médico receitou para mim. Tome isso daí e seja feliz. Você lembra do nome desse remédio? Não, né? Não pode, né? Tome esse remédio e seja feliz. É o remédio da felicidade. Tá, gente, e é um remédio, não é nacional, não, é americano, veio de lá. Veio de lá. Como as pessoas estão tratando a ansiedade? Com remédio. Está ansioso, está preocupado? E olha, tem igrejas. Você procura um psiquiatra. Você procura um psicólogo. Quando nós temos um manual completo. Muitas situações nós não podemos dispensar auxílio médico. Tem situações. Eu atendi na delegacia uma vez uma mulher. Eu trabalhei 4 anos na delegacia da mulher. Ela chorou 1 hora. Acabou a caixa de lenço. A cara dela era vermelha. Não era o olho. Ela foi fazer denúncia por violência, alguma coisa dessas. E a gente atendia antes. Ela chorou 1 hora. É óbvio que essa mulher precisa de um estabilizador de emoções. Eu encaminhei ela para o CAPS. Vai para o CAPS, o serviço do posto de saúde. Nós não dispensamos, não minimizamos a importância que um psiquiatra tem no auxílio de muitos casos. Mas ansiedade e preocupação hoje em dia está sendo tratado com remédio. Agora, como é que a gente olha isso numa panorâmica? O que nós vimos? De onde vem? De onde vem a ansiedade e a preocupação? De onde vem? Da raiz. Vem da raiz. Ansiedade, preocupação, né? Toma remédio. O que acontece? Melhora? Melhora! Melhora sim, gente. Não tenha dúvidas que melhora. Você toma lá a fluoxetina, a duloxetina e as outras tinas da vida, melhora. Prozac, esse famoso, melhora. O que aconteceu? Eliminou o sintoma.
O que aconteceu com isso aqui? Continua errada a raiz. Não tratou a raiz. Parou de tomar o remédio ou outra circunstância, vai acontecer tudo de novo. Tem que tratar a raiz. Vamos abrir abra ou acesse a sua Bíblia em Mateus 6, do 19 ao 34. Esta, sem dúvida, é a sala de aula do Senhor Jesus sobre essas questões. Alguém quer ler? Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grande trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, quanto o que comereis ou o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, crescem e não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com quem nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem de vocês não conhecia esse texto? Todos conhecem, né? Todos conhecem. Um texto rico e que Jesus fala claramente, né? E no texto inteiro, ele faz um contraste entre dois caminhos. Não é isso? Quais são esses caminhos? O caminho do mundo e o caminho de Deus. Tudo, né? Em que ele localiza várias áreas da nossa vida, né? O contraste entre dois caminhos, em que ele, qual é o conteúdo, qual é o realce que ele dá para um caminho. A luz, não, qual é o realce que ele dá? Se a gente for pegar esse texto e torcer, qual é o que é a devoção exclusiva
a Deus. Se a gente torcer isso, é isso que Jesus quer falar. Vocês têm que ter devoção exclusiva ao Senhor. Né? E ele contrasta em várias coisas, né? Quanto às riquezas, quanto à luz, quanto às trevas, quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir, não é isso? Em várias coisas. Devoção exclusiva a Deus. Agora nós vamos puxar algumas coisas desse texto. O Senhor nos fala para nós não ficarmos ansiosos, que é a matéria da nossa aula de hoje. Com 3 coisas nesse texto. As 2 primeiras estão no versículo 25. Lê aí. Ou abre a sua Bíblia ou acessa a sua Bíblia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis Haveis de vestir. Pronto. Quais são as coisas pelas quais o Senhor Jesus nos fala, não andeis ansiosos? Hã? Não só. Que mais? Antes ele fala uma coisa. Hã? Coisas da vida. Coisas da vida. Né? As coisas essenciais da vida. Quais são as coisas essenciais da vida? Que ele fala aí. Não, comer, beber, ele fala depois. Coisas da vida. Não andeis ansiosos quanto às coisas da sua vida. Quais são as coisas da vida que deixam você ansioso? Nós já falamos dela hoje. Saúde, não está aí. Trabalho, relacionamento, filhos, que mais? Segurança, não é? Dinheiro, não está escrito aí. São essas coisas da vida. E Jesus fala o quê? Não andeis ansiosos com as coisas da vida. E nós nos preocupamos com essas coisas. A gente se preocupa com saúde, a gente se preocupa com dinheiro, com segurança. Isso. Lembram-se que nós não podemos desprezar o perigo. Não podemos desprezar o perigo. Não vai comer McDonald's todo dia. É um perigo, né? Não, você tem que respeitar o perigo. Mas não andeis ansiosos com as coisas da vida. Qual é a segunda coisa que ele fala nesse versículo? Com o que comer, com o que beber e o que vestir. Vamos com o sustento. Então, nesse versículo, Deus nos realça o quê? O Senhor Jesus realça o quê? Não ande ansiosos com as coisas da vida e nem com o seu sustento. Você se preocupa com isso? Com o seu sustento? Preocupa? É lógico que preocupa. Vai ter? O que vai dar até o fim do mês? Vai, não é? 2 coisas. E no versículo 34, tem outra coisa. Porque aí o Senhor Jesus discorre, né? De como ele faz com as aves, com os pássaros, com os lírios. Fala de Salomão. Ele discorre numa descritiva poética, né? Uma descritiva muito poética, muito bonita, da obra do Senhor nosso Deus na provisão. A ave do campo, o lírio, ó, coisa linda. O Senhor que cuida. Não vai cuidar de você, que é muito mais importante, né? E aí, no 34, ele fala mais uma outra coisa. Qual que é? Não se inquieteis com o futuro. E nós nos preocupamos com o futuro.
A Bíblia tem 365 citações, desde o Velho Testamento até lá. Não temas. Não temas. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de explicar. Quem lembra de alguma dessa? Não temas. Não temas, eu estou contigo. O que mais? Ser forte e corajoso. Relação futura que faz a gente planejar, que também é nosso papel. Planejar. Então, olha aí, nós falamos de planejamento. Nós falamos de planejamento. Falamos de planejamento. Mas o Senhor fala, não se preocupa com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. E a gente fica ansioso pelo que vai acontecer. Nós temos 365 apelos do Senhor nosso Deus. Não teme. Não fica ansioso, não teme. E temos 3 referências aí, não teme por isso. E o que nós fazemos? Nós invertemos. Nós nos preocupamos com essas coisas que o Senhor Jesus foi objetivo em responder. Não teme isso, não fica ansioso com isso. Pois não? Eu acho que a grande questão é qual o limite entre o planejamento e a preocupação. Que nem o exemplo que você deu antes do intervalo do exame, né? Eu quero um número normal, mas veio um outro O número. número. Não está no meu controle. Aí você vira e fala, não, eu vou comer McDonald's todo dia. Então, se eu comer McDonald's todo dia, vai vir aquele número, não tem jeito. Então tá. Falta do planejamento. Está respondido. Mas qual é o limite que eu tenho que ter entre me planejar e me preocupar? Essa eu acho que é o O que é cuidado e o que é ansiedade. É isso que Então, você tá falando. o planejamento é você que tem que fazer. Você pode fazer. É o que você pode fazer. E Não ir no McDonald's, tem a ver com aqui e agora. Eu planejo aqui e agora. Agora, o resultado disso lá no futuro não é meu. E olha, o que você tem que planejar, o Senhor não vai vir planejar para você. Eu nunca vi. O Senhor vem fazer aí para você. O planejamento é seu. A condução disso é do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer primeiro é orar ao Senhor para dar sabedoria para fazer o planejamento. Planejamento. Saber o que Depois você ele vai vai planejar. cuidar. Não vai deixar para o último. Pois não? Eu acho que o exemplo mais claro vai estar Davi quando ele foi enfrentar o Golias. Planejou, foi lá no lago, pegou 5 pedras, É um exemplo de planejamento. planejou tudo isso. O resultado foi, como ele próprio gritou, eu vou em nome do Senhor. Quer melhor planejamento do que Neemias? Quer melhor planejamento do que Esther? Leia esses livros, você vê. Esther, Neemias mostram planejamento. A oração tem esse papel de discernir até onde eu vou e até onde eu entrego. Esther. Né? Esse discernimento de oração e sabedoria. Pois não. Não, eu acho que eu entendi a dúvida e acho que não sei se foi a sua resposta, mas quando eu penso sobre ansiedade e medos, me vem muito à cabeça quando Jesus estava com medo da cruz. E ele ora e pedia para Deus, eu não quero ir, mas faça a tua vontade. Eu acho que ele tinha uma ansiedade naquele momento, não pecaminosa, porque Jesus não peca, mas ele coloca à disposição de Deus. Então, na minha cabeça eu penso, eu faço meus planos, eu me organizo, mas quem vai cumpri-los é Deus. Eu vou até o final. Sei lá, se eu me planejo andar até o alvo, eu vou fazer isso. Se Deus vai permitir que eu chegue até lá, é Ele que permite. Então, na minha cabeça a gente faz planos, a gente cria metas, a gente cria propósitos. A gente se preocupa, sei lá, eu penso no meu futuro acadêmico, por exemplo, eu quero me formar em 5 anos. Se eu vou dar o meu máximo para me formar em 5 anos. Se Deus não quiser, Ele não vai permitir. Então, eu acho que a palavra preocupação pode estar meio equivocada nesse sentido. Eu acho que ela não está relacionada com a ansiedade em si. Porque a gente tem que se preocupar. Mas com a ansiedade de Deus. Então, eu acho que eu creio que quando eu leio Provérbios, eu sei que lá não é uma promessa, mas sim um conselho. Ele fala assim, planeja. Vá atrás do que você tem que fazer. Se vai acontecer, se Deus vai permitir que aconteça ou não, a gente não sabe. Mas eu acho que a gente tem que tentar ir até o final, sim, com o que a gente planejou. Pode ser que a gente planejou uma coisa errada e a gente vai
chegar na frente vai quebrar a cara. Eu acho que É simples, gente. Mas não é fácil. É simples. Você lê esse texto. É simples. É simples. Você não precisa uma equação de física quântica para resolver isso. Você pega a Bíblia. Você não é simples. Mas não é fácil. Por quê? Por causa da nossa raiz de controle. Por causa da nossa raiz de cobiça. A preocupação, a ansiedade. É simples. E por isso nós temos que ter raízes fortes. Raízes fortes. Eu vejo muito isso no texto de Abacuque, né, Maria? É assim, nada vai dar certo. E não vai dar mesmo, assim. Abacuque, o fim dele, né? O 3. Mesmo que a figueira não floresça, não vai ter leite, não vai ter azeitona, eu exultarei. Mas o que é isso? Isso é conceito de propósito de Deus. Isso é doutrina. É conceito errado. É conceito. Faz parte do agir de Deus na nossa Nossa vida. Para tratar. E às vezes a gente não quer um resultado ruim porque a gente não quer sofrer. Não quer sofrer. Porque a gente está com a visão do mundo de que eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Uhum. E isso não é bíblico. Isso. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala em ser feliz? Não fala? Leia as bem-aventuranças. Aí qual o conceito Fala sim, a Bíblia fala como você vai ser feliz. de felicidade aí, né? A Bíblia fala como você vai ser feliz. Só que você não vai ser feliz do seu jeito. Você vai ser feliz do jeito do Senhor. Você vai ser feliz se você for manso. Você vai ser feliz se você for puro. Fala sim. Essa é a felicidade do Senhor. Uhum. Vamos continuar? Deu para embaçar um pouco? Vamos lá. Uhum. Então aí, coisas da vida, saúde, dinheiro, segurança, relacionamentos, são as coisas com que nós nos preocupamos, o comer, o beber, o sustento e o dia da manhã. E o Senhor fala, não faça isso, não tema, eu estou contigo. Nós nos preocupamos, ficamos ansiosos pelo que o Senhor Jesus diz que não devemos nos preocupar e não damos o devido valor ao que realmente Jesus Cristo investe de valor, que é o reino de Deus, que está no 6,33 ou no 6,21, não é isso? Não tememos a quem devemos temer e tememos ao que não devemos temer. A ansiedade aponta para aquilo que a pessoa mais deseja. Olha no 6,21. Agora vocês leem um pouquinho aí. Lê alguém aí. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também Estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Qual é o tamanho da sua televisão? 70 polegadas. Quem tem uma televisão de 70 polegadas, o que pretende? Dá para perceber? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Simples? Muito simples. Mas não é fácil. Olha, nós não podemos descartar o que você fala. Aprendi com o meu primeiro pastor, pastor Ari Veloso.
da qual tenho muita saudade. Nós não podemos descartar o que ela falou, mas normalmente nós não precisamos dele. Nós nos bastamos. Nós nos bastamos. Não precisamos dele. Não precisamos da ação dele. Nós somos suficientemente pecadores. Pecadores. A ansiedade aponta para aquilo que você crê. O que está fazendo isso aqui? Levantar? Uhum. Quando você projeta na ansiedade o resultado que você quer, o que você está acreditando? Que é o melhor para a gente. Que é o que Deus tem que fazer. O que é isso? É buraco de doutrina. O que eu tenho, o que vai acontecer é o que Deus tem de melhor para mim. É o propósito dele para mim. E ele é Senhor, não sou eu que determino. Ou Deus é o Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Então, a ansiedade aponta para aquilo que a pessoa crê. Esse texto nos fala, nós já estamos com o tempo adiantado, então é o texto que fala que Abraão creu. Pois não. Eu acho que aí é aquela situação onde a gente faz o planejamento, só aquele resultado vai nos trazer felicidade. Felicidade. E o que é isso? É aquilo que eu acredito. Uhum. Eu creio que tem que ser do jeito que eu quero. Isso é controle. Eu quero controlar a atitude de Deus. Uhum. A ansiedade aponta para aquilo que a pessoa realmente pensa. Então, vocês veem que a ansiedade, ela não lida com telefone celular. Ela não lida com mandar o outro. Ela lida com pensamento. O que você deseja, suas afeições, aquilo que você crê, o seu conhecimento, suas crenças e suas motivações. E aquilo que realmente você pensa. Nós vamos parar um pouco, e acesse ou abre sua Bíblia, em Filipenses 4:8. Aliás, nós vamos começar um pouco antes. Nós vamos começar no 6, que é o nosso assunto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha aí, gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É por nada. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. Como é que começa? Começa orando. Então, aquele que fala, não me restou mais nada, só vou orar, ele está entrando pela porta do fundo. Não é? A última coisa. Uhum. Com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí o 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo é um versículo diretriz do pensamento. É ele que deve guiar o nosso pensamento em tudo, não só na ansiedade, não só no medo e não na vida. Porque ele fala o quê? Você está pensando uma coisa. Vai ter que ser assim.
Isso é verdadeiro? Isso é puro? Pode ser. Pode até ser. Pode ser que você esteja pensando certo. Mas você tem que se submeter. É esse checklist. Você tem que submeter o seu pensamento. É verdadeiro? É puro? É honesto você pensar isso? É amável? É de boa fama? Faltou um, né? Justo. É justo? E se tem alguma virtude, e se há algum louvor, tem algum elogio nisso que você está pensando? Louvor, elogio. Tem uma virtude, tem uma coisa boa. Tem alguma coisa boa nisso que você está pensando? Nisso pensai. Isso aí é o checklist do seu pensamento. E ele deve domesticar, adestrar o nosso pensamento. Quando você tem assim, vem um pensamento à sua mão, por exemplo, no atendimento. A gente, às vezes, conversando com uma pessoa, ela chega com um pensamento assim. Ah, não, o meu casamento não vai dar certo. Tem que separar. Isso acontece, viu, gente? E acontece no meio da igreja. Infelizmente. Tem que separar. Como é que você analisa esse pensamento? Isso é verdadeiro? É verdadeiro? Não! Deus não quer que separe. Não é verdadeiro isso. Isso é puro? Não! Tem mistura do mundo. Isso é justo? Não. Isso é de boa fama? Não. Isso é amável? Não. É desse jeito que você faz o checklist do seu pensamento. Ou, nós vamos, muito jovem aqui, né? Nós vamos trabalhar, às vezes vão os noivos lá em casa, vão trabalhar, nós vamos trabalhar de dia, vamos trabalhar de noite, porque nós queremos ficar ricos. Tá? Queremos. Como é que analisa esse pensamento? Isso é de boa fama? Diante de Deus? Não. Isso é puro? Não. Tem mistura do mundo. Isso é amável? Não. Não revela o amor de Deus. Tem virtude nisso? Não. Tem cobiça? Vocês estão percebendo? Tem alguém aí que queira dar algum exemplo de pensamento? Para a gente analisar o que você andou pensando? Ou sou só eu? Sou só eu? Ainda bem, né? Se for só eu, também. Vocês estão percebendo como isso aí é assim? Você vai eliminando. Não, eu não posso pensar desse jeito. Porque isso não vai submetendo a aprovação de Deus no seu pensamento. E quando você pensa, por exemplo, na preocupação. Ai, não vai dar certo. Não vai. Ai, se eu não for, se eu não fizer. Olha aí o que a Ana Amália, por exemplo, tão prudentemente, tão sabiamente nos colocou, né? Se eu não fizer, não vai dar certo. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro. A decisão são deles. Isso é puro? Não, eu estou pondo a minha vontade no meio. Isso é justo? Não. Tem virtude nisso? Não. Tem desejo? Tem controle? Então você vai submetendo o seu pensamento de forma a eliminar, de acordo com essas qualidades que tem que ter o seu pensamento. E nisso você vai
literalmente o que eu falei, você vai adestrar. Adestrar o que? Quem é que a gente adestra? Cachorro, bicho. Manda fazer, treina, isso não pode. Adestrar o seu pensamento, para ele ser um pensamento que agrada a Deus. Pois não? Submete ao pensamento. Submete ao pensamento. Mesma coisa. Tá bom? A raiz da ansiedade é a idolatria do ego. É o nosso eu sendo o nosso Senhor. Tá? Com outras palavras aí, né? Idolatria, senhorio. E ego, o meu. O eu meu é o meu Senhor. Reflete um coração orgulhoso, que não se submete a Deus e que busca se satisfazer em qualquer outra fonte e não em Deus. Onde a gente coloca orgulho em tudo isso, nessa panorâmica aí que nós demos? No espelho? Sim. Olha aí, nessa questão do Saul, Deus não me responde, o que eu vou fazer? Vou procurar outro que responde. Isso era verdadeiro? Não. Isso era puro? Não. Tinha idolatria lá no meio. Isso era amável? Não. Isso era de boa fama? Não. Deus não queria, já tinha falado que não. Pois não. Eu perguntei onde está nessa panorâmica, né? Raiz, sintomas, né? Onde está o orgulho? Onde você põe o orgulho? Na raiz. É raiz. Primeiro pecado. Isaías 14. Ezequiel 28. Primeiro pecado. Eu vou ser. Vai ser desse jeito. Vai ser. Eu vou habitar no trono. Eu serei como Deus. Né? Projeção do futuro. O que ele queria. Orgulho é raiz. É uma das principais, né? Uma das mais grossas, né? Uma das raízes mais grossas, né? A estatística fala que 1 em cada 1 é orgulhoso. Não é? Por que vocês deram risada? Vocês não são? Não estão nessa estatística? Só eu? Né? Orgulho é o primeiro pecado que teve. E por que o orgulho se revela em medo, preocupação e ansiedade? Como? Por quê? Que é o controle. Controle é uma manifestação de orgulho. O orgulho é a raiz grossa. E o controle é daquelas pequenininhas, né? Controle, cobiça, né? O querer ser melhor, tudo isso, né? Então, tá lá embaixo, tem que tratar. E se não tratar a raiz, você vai tomar fluoxetina pro resto da vida.
Ansiedade, então, chegamos à definição bíblica. É o resultado de o foco pessoal estar na própria vida, conforme os valores do mundo que está em trevas, levando a mente a permanecer sob influência dessas trevas, devotando-se, assim, à idolatria satânica que afeta o bem-estar de todo o ser. Tá? Difícil, né? Acho que o que nós desenrolamos está mais fácil, né? Está difícil. Quem que fez isso? Foi Fábio? Foi Fábio? Nós estamos quase acabando o nosso tempo. Nós não vamos ter o tempo necessário de ler todos esses versículos, mas ansiedade, preocupação e medo revelam falta de temor a Deus, como nós vimos. Nós tememos o que não tem que temer e não tememos a quem nós temos que temer, né? Qual é o versículo que fala de temor a Deus? Onde está? Provérbios, né? Provérbios é 31, 1:7. Tem uma opção de vezes, né? O temor a Deus é por onde começa. É por onde começa a sabedoria. Revela a falta de temor a Deus. A ansiedade é a oportunidade para purificar o coração do orgulho. Já vimos isto, né? Que é uma raiz grossa e ruim. A ansiedade é para nos tornar mais parecidos com Cristo, como o Senhor nos fala em Mateus 6, né? A ansiedade para aguçar nosso desejo pela volta de Cristo. Quanto mais parecidos com Cristo nós estivermos, mais nós desejaremos estar com Ele. Na minha idade, então, a gente quer mais ainda. Nessa perspectiva, essa ansiedade Passos para tratamento da ansiedade. Reconhecer e confessar a ansiedade e suas expressões como pecado. Eu sou ansiosa, eu tenho que tratar isso, porque isso me leva a outros pecados. Decidir abandonar os ídolos, saúde, segurança, relacionamentos e buscar a Deus como prioridade. Ele é soberano, Ele tem propósito, Ele quer o melhor para mim. Mudar os pensamentos para o que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, né? Conforme faça o checklist do seu pensamento. Despojar, renovar e revestir, que nós tivemos tão oportunamente, sabiamente, com o nosso querido pastor Fernando em Efésios, é Efésios 5, 22 a 24, o DDR, lembram-se? Quem assistiu lembra, né? Você tira as suas ideias erradas, eu controlo, tem que ser como eu quero, desse jeito é melhor, renova a tua cabeça, o Senhor é soberano, o Senhor tem propósito e vou mudar. É Ele que vai decidir o que vier vai ser o melhor. E orar conforme as Escrituras. A ansiedade é desnecessária por causa do nosso Pai que nos protege. É incapaz de realizar algo produtivo. Realmente. Você perde, nós já vimos, né? Você perde o fio da meada. Insensatez por causa do futuro, por causa do nosso futuro, e é incompatível com a nossa fé. Se nós acreditamos, por que incompatível com a fé? Porque se você acredita realmente na palavra, ela tem que ser prática na sua vida. Então, simples. É muito simples. É só Mateus 25 a 33. Tem o quê? 8 versículos? Mas não é fácil. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bondoso nas nossas vidas, que o Senhor, até dentro dessas situações de medo, ansiedade, preocupação, o Senhor nos provê os recursos para nos livrarmos disso, Senhor. Que nós possamos levar realmente Tua palavra a sério, que nós
possamos passar a temer ao Senhor como nossa prioridade e não temer as coisas que o Senhor fala para não temer, Senhor. Querido Deus, equipa-nos, ajuda-nos, Senhor, porque nós dependemos de Ti, querido Deus, e porque nós precisamos de Ti. Eu te oro em nome de Jesus que morreu por nós. Amém.